Pois é, pessoal, tem uma notícia não muito boa, nem para o Alexandre de Moraes e nem para o STF, né? E a gente está falando do Elon Musk. Você deve lembrar, já não faz tanto tempo assim, que rolou uma briga e uma treta pesada entre o ministro Supremo Alexandre de Moraes e o Elon Musk. Hoje, uma fala da Angela Merkel, né, ex-premier alemã, e também do próprio pessoal da China, de aplicativos de tecnologia da China, falaram do quanto o Elon Musk tem poder. E sabe, influência também. E cá entre nós, se o Elon Musk for uma figura vingativa, e que parece que é, o Brasil está com sérios problemas e a gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Também vamos falar da Rússia aqui nesse editorial, que uma última informação que chegou da Rússia preocupou muito nós brasileiros. E vamos falar de pautas aqui internas também. Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Estou enfrentando a gripe para tentar trazer material de qualidade para você. Então se a voz estiver rouca, se eu tossir aqui, vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. Não vou fazer igual o Chaves, ninguém tem paciência comigo. Só um pouquinho de paciência. Hoje, dia 24 de novembro de 2024, esse é o nosso quarto editorial do dia. É sempre um prazer estar com vocês aqui. E só lembrando a vocês, está disponível, tá? O melhor livro para leilões de imóveis que você já viu. Só você fazer o download e efetuar o pagamento com base na confiança, tá? Então confio, né, que você vai fazer o download e vai fazer o pagamento. Sempre achei muito bonito em alguns países mais desenvolvidos que as pessoas vão, pegam um produto, são honestas, e no Brasil não acredito que seja diferente, tá bom? Vamos lá, vamos entender um pouquinho o que está acontecendo, vamos falar um pouquinho sobre a Rússia, tá? Vamos lá, vamos começar com essa matéria aqui que é tensa. Matéria do G1. A Rússia tem o mais vasto arsenal de mísseis do mundo, com a capacidade para chegar à Europa e aos Estados Unidos. Ataque contra a Ucrânia, nessa semana, revelou novo míssil balístico russo, que, segundo o presidente Vladimir Putin, foi testado após bombardeio ucraniano em território russo. O que aconteceu? Essa semana, o premier da Polônia falou que a gente já está numa guerra mundial, só que ela não escalou ainda. Então, assim, que não é, vamos dizer assim, ilação, não é especulação, e tem muita gente falando que é alarmismo se preocupar com guerra mundial. E não é alarmismo, gente. Eu estou preocupado, muito preocupado com essa situação. Olha só essa outra matéria aqui, que é da Isto É. Rússia e Estados Unidos. A escalada da guerra na Ucrânia e o risco de um conflito global. Realmente há um risco real de conflito global. E se isso acontecer, a grande preocupação é de que lado que o Brasil vai ficar. A atual guerra entre Rússia e Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, ganhou uma nova dimensão global nas últimas semanas e, mais uma vez, se tornou motivo de preocupação para a comunidade internacional. Ou seja, eles já estão falando abertamente. Vamos entender o que está acontecendo na Ucrânia, né? Ela está arrebentada, né? Ela sempre foi um país, com perdão da palavra, fudido economicamente. Nunca teve muitos recursos, não. É um país capenga. A Rússia, todo mundo achou que ela ia ficar fraca. Pelo contrário, a Rússia soube contornar muito bem o conflito, não deixou de ganhar dinheiro, continua uma potência mundial e agora descobriu-se que ela está construindo o maior arsenal nuclear de todos os tempos. E isso é preocupante demais, né? Preocupante demais. A Rússia, ela recebeu ataques da União Europeia, da Ucrânia, acerca de mísseis que foram entregues pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos. E aí a Rússia encarou isso como uma provocação pessoal. Mandou um míssil intercontinental para a Ucrânia e falou, tá vendo o tamanho do míssil que eu tenho? O próximo agora não vai ser para a Ucrânia. Ou vai ser para o Reino Unido ou vai ser para os Estados Unidos. É o que deu para deduzir. Então, assim, cada dia que passa a gente está mais preocupado com o conflito global. E aí eu te pergunto, você vai fazer o quê? Você que é pai, tem filhos, aí você vai fazer o quê? Tem filhos em idade desses canalhas, desses senhores da guerra mandarem uma guerra, você vai fazer o quê? Né? Isso me preocupa muito. E aí, para não parecer tão alarmista, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu encontrei. Olha o que esse cara fala. Né? Eu queria que você prestasse atenção.
A coisa está ficando muito séria aqui na Noruega e também na Europa. Muitos de vocês já devam ter assistido nas notícias no Brasil de que a Europa está bem perigosa nesse momento, né? Bem, vamos começar com uma cartilha que nós recebemos há aproximadamente 15 dias atrás, quase um mês na verdade, e essa cartilha ensina as pessoas a se abrigarem em porão ou coisa do tipo e também a estocar comida, né? Como você pode ver aqui, tem baterias, água e também alguns mantimentos que você pode estocar em caso de eventual guerra ou catástrofes climáticas. Porém, eu acredito que o governo entregou essas cartilhas não por causa de algum evento climático, mas sim uma eventual guerra contra a Rússia. E olha só, milhões de suecos vão começar a receber cópias de um panfleto com informações sobre como a população deve se preparar em caso de uma guerra. A Suécia vai enviar para a população um guia de sobrevivência para o caso de uma guerra. A iniciativa acontece depois da Ucrânia ter recebido autorização dos Estados Unidos para usar mísseis de longo alcance em território russo. O folheto reúne conselhos sobre como se comportar em emergências como guerras, desastres naturais ou cyberataques. O documento de 32 páginas descreve com ilustrações as possíveis ameaças enfrentadas pelo país. Uma iniciativa parecida foi lançada pela vizinha Finlândia, que disponibilizou um site que reúne as dicas de sobrevivência em caso de conflitos armados. A coisa está Noruega, Suécia, Finlândia distribuindo panfletos de como se proteger em bunkers, né? E aí eu te pergunto, você já tem um plano B? Tá? Hoje, a minha visão é de que dois países são, assim, cruciais para que você possa ter um plano B. Não são de entrar em conflitos, são países tranquilos, que é o Paraguai e o Uruguai. Você não iria para a Europa? Não, lá está o olho do furacão. E para os Estados Unidos? Também não. Aqui, o Uruguai tem 3 cabeças de gado para cada pessoa. É um país totalmente pacato, ameno. Então, é preciso ter um plano B, tá? Então, serve aí minha orientação para vocês. Vamos falar um pouquinho de carne, né? Já que eu citei carne. O PL Nacional ironizou o Lula. Olha só, você quer carne? Picanha? Vai ficar querendo. Natal pode ter a picanha mais cara de todos os tempos. Olha só, não era pela picanha e cervejinha, senhor petista? Parece que o plano não colou, né? Quem votou no Lula, crente, na carne com cerveja, por preço acessível, deve estar pra lá de chateado. Acabou sem picanha, em dia normal, e parece que também no Natal. Um levantamento publicado recentemente pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas mostrou alta de 15% no preço desse corte bovino em novembro, se comparado ao valor médio praticado no último mês de 2023. Outras carnes muito consumidas durante as festividades, como peru, pernil, Chester, também foram alvo da inflação, subiram respectivamente 7,5%, 17,8% e 11%. Pior é saber que daqui até dezembro dá tempo de aumentar mais ainda. Pois é, até o PL está tirando onda, né? Com a promessa da cervejinha e da picanha do Lula. E o Bolsonaro fez uma publicação, né? O Bolsonaro, dentro das suas redes sociais, no Instagram, ele publicou outra crítica ao Lula. Ele publicou o seguinte: o Lula suspende carro-pipa e mais 275 pessoas vão ficar sem água a partir de segunda-feira. O presidente Bolsonaro inaugura trecho da transposição do São Francisco. Então aqui o Bolsonaro faz uma comparação, né, um comparativo, também com críticas econômicas ao governo Lula. Sabe, e esse governo, ele não tem projeto econômico, né? Hoje mesmo, muitas críticas foram feitas do próprio Estadão, o Nubank está indo embora do Brasil. A gente não sabe se a gente consegue aguentar mais 4 anos desse governo. Foi recorde de arrecadação e rombo nas contas públicas, não faz sentido. Então, eu acredito que a gente, se continuar dessa forma, o Brasil não aguenta mais 4 anos. A gente vai partir para um estado de crise sem precedentes, né? Olha só, uma crítica do Estadão sobre a perseguição que é feita ao Bolsonaro, né? Matéria do J.R. Guzzo. Então eu sempre cito a fonte para vocês, matéria do Estadão, J.R. Guzzo. Bolsonaro não vai sumir por uma sentença judicial, e nem os milhões de eleitores que votaram nele. O caso é 100% político, como tirar o ex-presidente para sempre da vida pública brasileira, seja lá o que ele fez
ou não. Cara, não tem como você observar o que está acontecendo hoje e não ver um condão político nas decisões que estão sendo tomadas. Sempre foi, né? Com relação ao Lula também não foi diferente, né? Coloca o Lula na cadeia, tira o Lula da cadeia porque era o momento dele concorrer contra o Bolsonaro, precisava tirar o Bolsonaro, agora a perseguição é absurda em relação ao Bolsonaro, tudo ficou escancarado. O Major Max escreveu o seguinte: enquanto milhões de eleitores continuam invisíveis, parece que a criatividade para enfrentar inimigos está em alta. Será que estão preocupados com o país ou só com a próxima manchete? E aí, cada vez mais, as críticas vão aparecendo. Pessoal, já vou entrar no assunto do Musk, tá? E aí, o Bolsonaro fez uma outra publicação, também do Bolsonaro, onde o Carlos Bolsonaro comentou. Ele quer pegar o Bolsonaro, disse um juiz auxiliar. Você lembra do caso do Twitter Files? Você lembra do caso que foi apresentado pelo Glenn Greenwald e que, estranhamente, ninguém deu mais atenção? De que havia um conluio ali, né, que queriam pegar o Bolsonaro, usem a criatividade para pegar jornais. Você lembra disso? Pois é, não deram a mínima atenção, né? Olha só, o que o Bolsonaro publicou. Ainda segundo os diálogos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi um dos alvos escolhidos por Moraes, que teria pedido para que relacionasse o parlamentar com o argentino Fernando Serimedo, inclusive foi indiciado agora o Fernando Serimedo, né? Estrategista do presidente argentino Javier Milei, que fez live com fake news sobre as urnas eletrônicas. O argentino, e foi um dos motivos de banimento, né, das redes do Monark, foi justamente o fato de que houve uma determinação judicial que mandou banir todas as redes do Monark, porque ele fez um vídeo, né, desse argentino que questionou o sistema eleitoral brasileiro. Abre aspas. Ele, Alexandre de Moraes, quer pegar o Eduardo Bolsonaro. A lição do gringo com o Eduardo e a ligação do gringo com o Eduardo Bolsonaro. Enviou Vargas em 4 de novembro de 2022. Será que tem? Questionou Tagliaferro. Ou seja, o que a gente está diante aqui é de um juiz, segundo a matéria da CNN, eu sempre cito a fonte para vocês, tá? CNN, segundo a matéria da CNN, repostada aqui pelo Bolsonaro, é que ele quer pegar, né, independente do crime. Por que será que as toneladas de informações que o tal Glenn Greenwald tinha de informação em mãos parou por aí? Será mais uma coincidência na democracia relativa? Ou seja, cara, não adianta qualquer tipo de discussão, argumentação, eles sempre vão estar certos. Porque o caso do Twitter Files, para mim, foi um escândalo. Mas um escândalo que nem a mídia deu a devida atenção. A Folha de São Paulo foi ameaçada, jornalistas americanos foram incluídos dentro de inquérito e a mídia, tudo, não falou nada, né? Não falou nada. Eles têm um plano. E ontem o Alessandro Negão falou uma coisa que compensa a gente repensar. O problema deles não é o Bolsonaro, é o bolsonarismo. O ódio deles em relação ao bolsonarista, ou o cara de direita que hoje questiona, que fica falando de política, que fica pegando o pé, esse é o cara que mais incomoda, né? Matéria do Metrópolis. Após inquérito, OAB e juízes federais falam em defesa da democracia. Ou seja, todo o aparato, né, está alinhado contra o bolsonarismo. Tá? Inclusive a OAB, inclusive todas as esferas, juízes, a Associação dos Juízes, todo esse aparato tem, né, hoje um ranço em relação ao bolsonarismo. Uma pessoa que voltou atrás, de certa forma, foi o Caiado, que falou que e daí, né, não estava preocupado, que não era papel dele questionar sobre o que estava acontecendo com o Bolsonaro. Ele deu um recuo, pressão que fizeram em cima dele. Caiado chama o suposto golpe de factoide. Ninguém aguenta mais, né? O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, descreveu como factoides as conclusões do inquérito da Polícia Federal, envolvendo um suposto golpe de Estado no país. Em sua visão, o tema tem sido usado para desviar a atenção da sociedade do fato de que o Brasil está à deriva e de seus problemas principais, como o corte de gastos e a reforma administrativa. E aí, né, o Caiado volta atrás aqui e fala que é só um factoide, que realmente há uma perseguição gritante. O que eles não perceberam, ou já perceberam, mas não estão importando, é que o sistema sempre se volta contra eles, mais cedo ou mais tarde. Dá uma olhada nessa matéria do UOL, por exemplo. 3 juízes, 2 promotores
e um militar são detidos por conspiração na Venezuela. Tá vendo que até os juízes entram? A Ludmila Lins Grillo teve que sair do país. É uma exilada hoje. O Sebastião Coelho teve que pedir exoneração. 3 juízes, 2 promotores e 1 militar. Isso aconteceu hoje. Foram detidos na Venezuela por um novo plano de conspiração. Olha, planejar não é crime aqui no Brasil. Mas o Bolsonaro está sendo pego pelo planejar. Né? Eles dizem que ele planejou. Lá na Venezuela eu acredito que também não. Ou seja, posso falar que qualquer um planejou. Ah, você mandou uma mensagem no WhatsApp, então você estava planejando contra mim. Vou te prender. Plano de conspiração contra o governo de Nicolás Maduro, anunciou nesse sábado o ministro do Interior, Diosdado Cabello, que vinculou os detidos à oposição e empresários. Eu não consigo entender, será que as pessoas não conseguem perceber o tamanho da semelhança? Como parece? Né? Há uma nova conspiração, uma nova operação contra o país, uma nova operação de desestabilização que tem origem no estado de Zulia, noroeste, disse Cabello, durante uma coletiva de imprensa, ao destacar que um grupo de juízes, promotores e militares da ativa e da reserva foram mobilizados para o plano. Olha tanto que parece, né? Abre aspas. Estão detidos pelo senhor Pedro Velasco Prieto, presidente do Circuito Judicial Penal do estado de Zulia, noroeste, Maurelis Viches Pietro e a juíza do estado Zulia, Mayrol Plaza Hernandes, juíza do estado de Júlia, Francisco Urdaneta, que é promotor, José Gregório Rondon, que é promotor, acrescentou o ministro, que posteriormente informou que um militar também tinha sido preso. Né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Né? Vamos falar do caso do Elon Musk agora? Olha, não é novidade para ninguém que até pouco tempo atrás a briga estava nesse nível aqui. Ó. Essa publicação aqui é de alguns dias atrás, 29 de agosto de 2024. Isso aqui foi o que o Elon Musk publicou, né? Ele escreveu o seguinte: um dia, Alexandre, essa foto sua na prisão será real. Marque minhas palavras. Então, me dá a impressão de que o Elon Musk vai querer partir para cima do Alexandre de Moraes, que é vingança. Musk debocha de intimação judicial de Moraes e diz que um dia o verá na prisão. Isso aqui aconteceu em agosto, mostrando que há, né, sem sombra de dúvidas, uma animosidade latente, né? São inimigos declarados, o Elon Musk e o Alexandre de Moraes. Só que aconteceu o seguinte: o Trump venceu. E como isso pode mudar daqui para frente? Pois é. Elon Musk é uma das pessoas hoje não só mais ricas, mas mais influentes do mundo, com influência direta, o Donald Trump. Né? Matéria da Isto É: influência de Elon Musk no governo Trump preocupa a Merkel. Né? Tinha gente até que brincava que a Merkel era a Dilma da Alemanha, mas a Merkel teve uma política de austeridade, segurou a Alemanha há muito tempo. A Alemanha teve muito posicionamento esquerdista, principalmente o posicionamento da imigração desenfreada, arrebentou a Alemanha. Cara, tem cada coisa que acontece com a Alemanha. Por exemplo, hoje, na Alemanha, tem muito imigrante que chega lá na Alemanha, dá entrada para receber benefício pelo simples fato de ser imigrante e depois vai embora para outro país da Europa. E não declara, mas está recebendo benefício. Alguns vão embora até para os Estados Unidos. E aí, cara, essa situação está gerando uma coisa insustentável, né? Ou seja, esses imigrantes votam na esquerda lá na Alemanha e para eles está tudo bem. E aí a Angela Merkel falou o seguinte: olha só, o cara tem, o Elon Musk, os maiores satélites, né? O maior arsenal do mundo. A ex-chanceler federal da Alemanha, a Angela Merkel, se diz preocupada com a influência do bilionário Elon Musk sobre a política dos Estados Unidos e do governo Donald Trump. Abre aspas. Quando uma pessoa como ele, o Musk, dono de 60% de todos os satélites que orbitam do espaço, então isso deve nos preocupar enormemente, além das questões políticas, declarou em entrevista ao semanário alemão Der Spiegel, publicado nessa sexta-feira. O que acontece? A Angela Merkel mesmo falou da influência do Elon Musk e do poder que ele tem a partir dos satélites, né? Que ele tem 60% de todos os satélites. Hoje, né, matéria do Invest News, se quiser falar com o Trump, procure Elon Musk primeiro. O CEO do TikTok já sabe disso. Zhou Zichao tem buscado conselhos de Musk
nas últimas semanas, informa The Wall Street Journal. Ou seja, eles entenderam que o governo não será um governo do Trump, será um governo conjunto. O Elon Musk será o fiel escudeiro do Donald Trump. E aí tem uma teoria, né? O CEO do TikTok, de propriedade da ByteDance, Shou-Zi Chew, buscou a contribuição de Elon Musk, um conselheiro próximo do presidente eleito Donald Trump, sobre assunto dos Estados Unidos, informou The Wall Street Journal, citando pessoas familiarizadas com o assunto. O que ele revela aqui? Tudo vai passar na mão do Elon Musk primeiro. Então vai ser um governo conjunto, né? E aí tem uma teoria da conspiração que diz o seguinte, que o Elon Musk tem lasers nesses satélites, né? Que no caso de uma guerra mesmo, ele consegue atingir qualquer um de onde quer que ele esteja. Então, a teoria diz que se ele quiser, por exemplo, atingir um laser, um prédio aqui no Brasil ou em qualquer lugar, ele pode. E aí o poder do Elon Musk se mostra cada vez maior, né? Tecnologia o cara tem. Preocupação? Não tenho dúvidas que se levanta sobre o Supremo Tribunal Federal. Não sei se o Alexandre de Moraes está um pouco arrependido da briga que ele teve com o Elon Musk, ou se não, se ele ainda acha mais poderoso que o Elon Musk. Sei de uma coisa, essa briga ainda vai dar muito pano para manga e eu vou acompanhar em primeira mão para trazer todas as informações para vocês. Bom, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo editorial.